Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta sexta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, mundo afora. O Renato está terminando a sua entrevista coletiva, a gente já vai apresentar para vocês os trechos mais importantes. Antes, a nossa enquete interativa, que projeta a decisão do Campeonato Gaúcho, está na live do YouTube, aba Comunidades. O Gauchão pode ser decidido neste sábado? Sim, o Grêmio é capaz de matar o confronto. Sim, o Caxias pode definir o título em casa. Não, ficará tudo para o segundo jogo. Diogo Rossi, um primeiro resumo da manifestação do técnico Renato Portaluppi. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a todos. Pois é, o Renato não quis confirmar o time do Grêmio especial para essa primeira decisão. A gente bota na tela aí aquele que pode ser o time para a primeira decisão, com dúvidas na defesa e no meio-campo. Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini ou Kahneman e Reinaldo, Vijaçante e Carbajo, esse uma dúvida, Bitelo, o Cristaldo e também Ovina lá na frente. Luiz Soares, Cristaldo, Carbajo, perdão, é uma dúvida por uma virose que ele tem. Bom, vamos ouvir o Renato, Meneghetti? Bem, vai pro Diogo lá, Chiclé. Vai pro Diogo. Vamos ouvir então o Renato falando sobre esse duelo contra o Caxias, o favoritismo, se existe ou não para o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, na entrevista que o treinador está concedendo no CT Luiz Carvalho nesse momento. Bom, há o favoritismo na cabeça de alguns, que as pessoas têm direito de opinar por ser o Grêmio contra o Caxias. A gente aqui dentro não tem favoritismo, bem pelo contrário. Eu acho que os maiores exemplos que eu dou para o meu grupo é o que está acontecendo no Brasil, né? Grandes clubes não chegando nem sequer numa semifinal do estadual, grandes clubes deixando a Copa do Brasil. Então o futebol não tem mais essa de que o time vai entrar em campo e a camisa vai ganhar. São 11 contra 11, o Caxias tem todo o nosso respeito, vai continuar tendo, entendeu? Até porque se o Caxias não chegou à toa, eliminou o nosso maior rival e por méritos. Então é uma decisão de 180 minutos, os primeiros 90 minutos amanhã em Caxias, depois outros 90 aqui na Arena. Todo cuidado é pouco, até porque também dei o exemplo para eles do Ipiranga. Então, quanto menos dificuldades a gente procurar trazer para Porto Alegre, melhor. Então o Caxias tem sim o nosso respeito, não existe favoritismo. E a nossa maneira de jogar não vai mudar muito, até porque por causa das nossas peças também. E a maneira que nós encontramos uma maneira muito boa de jogar. Todo mundo está gostando, principalmente os jogadores e a mim. Então, acho que se nós chegamos até aqui com essa maneira, não tem o porquê mudar agora. É uma decisão e nessa decisão tudo pode acontecer. Renato, aqui. Bom dia. Tu falou sobre o favoritismo e que, obviamente, ele é externo, parece não ser tratado dentro do vestiário, e externo por todas as condições de um investimento, talvez 15, 20 vezes maior que o Grêmio tem em relação ao Caxias. Como é para o jogador, como é para o treinador administrar esse ambiente externo, e que a gente admite que seja externo, de favoritismo e de até uma certa obrigação que se coloca no Grêmio para este título? Como que se administra isso jogando uma decisão de um campeonato que vale um título importante contra uma equipe que não tem investimento do Grêmio? Como que se administra isso no vestiário? Muito fácil, para mim é muito fácil. É pedir aquele chopinho sem colarinho. Para mim é muito fácil administrar isso. Eu acabei de falar algumas pautas aqui para o teu companheiro, exatamente nisso. Não existe favoritismo aqui fora, você colocou bem, o favoritismo existe lá fora. Esse negócio de a folha de pagamento tem uma distância muito grande, um clube pequeno como contra o grande, não tem clube pequeno. O clube pequeno vai entrar com 11 jogadores em campo como o Grêmio. E dei os exemplos exatamente pelo que vem acontecendo no Brasil todo. Há uma semana atrás o Marrocos, né, ganhou do Brasil. Grandes clubes não estão nas disputas dos campeonatos estaduais, alguns saíram na Copa do Brasil também. Então, por que o Grêmio seria o favorito? O favoritismo existe lá na parte externa, que vocês têm todo o direito de opinar justamente por esses motivos. Aqui dentro não existe isso. Tanto é que o Grêmio era muito favorito contra o Ipiranga. E nós vimos o que aconteceu, né? Por que não pode se repetir? Então, o Caxias tem todo o nosso respeito, não tem favorito. Favorito é no momento que você chega lá dentro do campo, faz o trabalho e consegue o resultado. Aí você passa a ser o favorito. Enquanto isso, o Caxias vai ter sim
o respeito de todos nós aqui, do presidente ao roupeiro, entendeu? E é uma decisão de 180 minutos. E aí sim, a gente vai correr atrás, porque o nosso objetivo é a gente conquistar o título. Ô Diogo, o Renato perdeu titulares importantes. Isso, Meneghetti, ele acaba de confirmar que Kahneman e Carbajo estão fora do jogo contra o Caxias. O Kahneman com desconforto muscular e o Carbajo com uma virose que o Renato disse não ser Covid, mas está muito mal o jogador que voltou, né, do continente asiático. Muito bem. César. Pois é, problemão, né? Problemão de última hora. O Kahneman é curioso, porque o Kahneman sai do jogo por expulsão e depois não joga, porque está suspenso, por óbvio. E quando foi a lesão, será que foi lá já? Porque realmente ele toma atitude, tá um pouco atrasado no jogo lá, a partir do segundo tempo. E agora essa confirmação já 2 semanas. O Carvalho é um desfalque gigantesco para o Grêmio, né? Porque o Renato vai precisar obrigatoriamente improvisar. Eu preciso dizer, no último jogo, o Renato coloca o Tassiano de primeiro homem. Não tem mais. Bota o Bitelo de segundo homem e depois modifica botando o Thiago Santos. Tu não tem mais o Tassiano, tu não tem mais também o Thiago Santos. O que faz? Vamos trazer o Bitelo com o Vijaçante. Mas aí e aí tem que botar quem na frente? Não, o Bitelo não vai recuar, ele tem Darlan, né? Também acho que não. Não vai recuar. Será que seria a chance do Ronald jogar? Não, eu gostaria muito o Ronald foi convocado para a seleção brasileira hoje, né? Será que teria a chance dele jogar? Mas o Vijaçante é o primeiro volante. Não, eu sei, só que tu perdeu o outro. Tu perdeu o outro. Vai lá, Ribeiro, vai lá. Assim, me parece, não é tão difícil de projetar, tá? Dadas as circunstâncias. Vila Sante está escalado. Aí o que ele tem para segundo? Ou ele pode botar o Bitelo, o Meneghetti e o Zinho no time. Tá, não vai fazer isso. Tá? Que eu acho que não vai fazer. Não vai fazer isso. Ou ele põe assim, ou Lucas Silva ou Darlan. É isso aí. Tá? Um desses dois. O Ronald não. É isso aí. O Ronald não. Não. Foi chamado agora. O Ronald, eu acho que ele não vai fazer o Ronald. Eu aposto. Pode ir na KTO lá? Pode. Apostar? Eu já ganho um dinheirinho do sueco, né? Vocês não me Eu valorizam botaria. quando eu ganho. Sabe por quê? Porque o Ronald tem várias coisas. Não. O Ronald é melhor. Não, Não, mas é que não vai jogar o Ronald, gente. Eu não acho que ele... Eu não vou apostar no Ronald na KTO. Chamou o guri, menino, agora. Porque eu quero tirar um dinheirinho do sueco assim, ó. Ele vai de Vijaçante, porque o Vijaçante é primeiro volante. Ele não vai mudar todo o esqueleto do time por isso. O Bitelo recua. Não. Aí tu vai dizer, mas é absurdo. Jogou assim no jogo passado. Isso é o mais difícil. Jogou assim. Mas E ele precisava bota o ganhar o Zinho. jogo. Mas precisava E ganhar ele o bota jogo. o Zinho. Não, mas E aí o Renato, há pouco a repórter perguntou ali, ficou até meio confuso, porque ele perguntou, tá gravando, não sei o que, tal. E aí ele disse assim, Renato, o Grêmio meio Soares dependente, se tem o clima, as dificuldades e tal. O Renato já não entendeu nada da pergunta, porque achou que já era da briga do Inter. Como falou do Inter nessa coletiva do Inter? 4 ou 5 vezes. E aí ele falou assim, os problemas lá do Inter, não sei do Beira-Rio. Não. Ele queria saber sobre os problemas dos desfalques. E o Renato disse, não vou para trás. Não, meu time é pra frente. Sabe, o resumo da história é que ele quis dizer que o time dele é pra frente. Tá. Nessa resposta eu boto Vijaçante, Bitelo, Zinho, Cristaldo, Vina e no ataque Soares. Eu acho que não. Eu acho que ele vai de Darlan ou Lucas Silva e vai manter... Mas não jogaram nenhuma partida. E vai manter... Pois é, mas... Nem Darlan, nem Lucas Silva. Pois é, mas ele recua o Bitelo. O Bitelo não é tão marcador quanto esses jogadores. E o Renato sabe que ele precisa passar pelo primeiro jogo. O menino Ronald, ele não vai... Ele mesmo falou na coletiva que para lançar o menino, ele vem falando isso, tem que ter calma, não é assim, chegar e botar num jogo decisivo e tal. Pode entrar no decorrer do jogo. Pode entrar no decorrer, mas não que ele foi convocado para viajar? Não, o Ronald sim. Informação sim. Sim, Informação é essa. Não, confirmado. Ele vai pro jogo. Sim. A informação até de ontem à noite. A gente passou. Desculpe, eu estava dormindo. É que tu Agora, tava dormindo. também nós estamos tratando o Carbacho, o Cano, é importante compartilhar isso com vocês, numa informação do Renato. Renato disse isso na coletiva, foi perguntado, daí ele falou que não ia dar armas, aí o repórter falou, não, mas daqui a pouco vai sair o ônibus, vai ver e tal. Ele falou, agora eu vou... Quando a menina perguntou, a repórter, não sei o nome, desculpa, a repórter perguntou, ele falou, tá, agora eu vou te responder, tá ao vivo, até brincou com o repórter, e aí ele agora, o Diogo Rossi está reportando que ele confirmou. Agora, a gente não sabe, daqui a pouco o Carbacho pega um carrinho amanhã, com alguém do Grêmio, vai lá, recuperou, tá no jogo. Mas não é... Pode ter um grande migué aí. Né? Pois é, mas não é muito do histórico do Renato, não. Não é, também acho que não. Não é. Acho que não. Eu tô com o Meneghetti, eu acho assim, que como não tem que ganhar, ele tem que voltar vivo. Claro. Né? Ele não vai sair, vou pra dentro deles. Eu gostaria, e acho que tu concordas comigo, peraí um pouquinho, Darlan e o Lucas Silva estão fazendo o tempo aí, né? Então, aliás, o Darlan disse que também tem uma proposta, o Darlan tem proposta aí, tá? Então, eu botaria o guri
Porque o Guri é. O Guri, E o Guri tá jogado. Mas, Ribeiro... O Meneghetti, não, eu sei, eu te entendo, só deixa eu dizer. Eu quero falar sobre o Guri. Isso é lúdico. Tá bem, é O lúdico. Grêmio quer ganhar o título. Tá bem, mas deixa eu ser um pouquinho lúdico, olha Tá só. bem. Esse Guri aí, esse Guri é o líder do Sub-20, é o capitão do time. Ele é um volante goleador, inclusive. Ele tem todas as valências que o Adelson Renato tem muita preocupação, que é o porte físico. Esse Guri é alto, forte, ele já tem uma relativa experiência porque ele disputa competições internacionais, acabou de ser convocado de novo para a seleção brasileira. Ele é, hoje, o melhor e o mais importante jogador da base do Grêmio. Tá? Cairia como uma luva ao lado do Vila Sante. Bueno, mas tem que treinar para isso, né? Aí eu entendo. Só que o Darlan e o Lucas Silva eu já sei que vão dar, Meneghetti. Eu sei eu já disso sei. Tá bem, mas o Grêmio precisa que eles deem o que eles podem dar nesse jogo. Pronto. Hoje, a notícia do Carbajo, o Carbajo chegou de viagem ontem, né? Então a notícia do Carbajo é recente pro Renato também. Né? O Carbajo, para quem não sabe, estava jogando lá na Coreia, pela seleção uruguaia, chegou doente. Tá? Chegou com uma virose. Então o que acontece? Isso é hoje. Não te surpreende, Meneghetti? Porque vamos fazer uma lógica de quem sobrou. Tá? E a gente pode pegar Lucas Silva, Darlan e o próprio Ronald, tá? É um deles. Eu não acho que ele vai mexer no trio de meias, tá? Então, vamos pensar num volante. O Darlan tem um jogo, que é o jogo lá em Erechim com os reservas, um jogo horroroso do Grêmio. O Lucas Silva também. O Ronald tá jogando quarta e domingo. O Ronald jogou contra o São Paulo anteontem. O John tem uma informação sobre o Ronald. Ele quer complementar aí. Fala, Diogo Rossi. É que eu estava terminando de ouvir a entrevista do Renato aqui, Meneghetti. Ele foi perguntado sobre experientes e jovens. Ele disse que não faz a diferença entre experientes e jovens para essa decisão. E perguntado sobre jogadores da base, ele diz assim, olha, eu prefiro observar o jogador jogando. E aí ele disse assim, ó, prefiro ver o cara jogando na base para quando eu colocar ele em campo, eu não cobrar dele de só estar treinando e não ter ritmo. O que ele quis dizer? O Ronald é um jogador que está jogando no Sub-20, tem atuado com frequência, então ele preferiu ter o Ronald lá para agora poder contar com ele. Deixou a porta aberta aí para quem vai jogar. Finalizou a coletiva dizendo o seguinte, o time vai ter 11, brincando, obviamente, mas deixou essa porta aberta sobre a utilização do garoto entre os titulares. César. E é mais ou menos essa linha, por óbvio a gente não estava ouvindo, mas é essa linha. O Ronald está mais jogado que o Darlan e que o Lucas Silva, Meneghetti. Não vai jogar mais. Não, mas Tem, eu não... tem, outra, não, tem bola aérea, Ribeiro, tem bola aérea, tem não, tudo. Eu concordo, Ribeiro, mas eu não quero nem dizer que ele joga mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele está mais jogado. Vamos colocar nessa conversa aí o nosso Fabiano Baldassi. Tá num novo ambiente. Como muda de ambiente o Fabiano Baldassi, né? Onde é que ele tá? Onde é que tá o Baldassi? Muda de ambiente o Fabiano Baldassi. É um negócio impressionante. Vem, Fabiano Baldassi. Isso é bom, oxigena. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Renato pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem uma coisa que o Renato não é, que é burro. Renato não é burro. Ao contrário, é um cara muito inteligente. Todos nós sabemos que o Renato sempre privilegia os cascudos, e assim vai ser sempre. A história do Renato no Grêmio, mesmo nos momentos em que ele teve times vencedores, o cascudo estava jogando e só entrou o guri quando o cascudo se machucou. Ele é assim. E não sendo burro, o Renato está vendo agora que algumas opções que lhe foram dadas não são suficientes, mesmo que sejam de jogadores mais rodados. O Grêmio hoje tem uma dificuldade imensa em reposições. E o Renato, que não é burro, começou a prestar mais atenção em alguns meninos para dar oportunidade. Vamos combinar? Tem jogadores que o Grêmio contratou que estão no time, estão dando resposta e são muito bons e o time do Grêmio funcionou e deve ser campeão gaúcho. Mas tem jogadores da reposição que nós já vimos que não servem. E o Renato abriu o leque, abriu a mente para buscar soluções com a garotada. O que eu estou imaginando, tá, no nosso debate aqui? Por mais que o Renato esteja acompanhando o menino Ronald, por mais que ele esteja afinado e acompanhando e fez a coisa certa, tomou a decisão certa de puxar o Ronald agora com a saída do Thiago Santos, parentes, vejam como às vezes um jogador que não te serve mais, com todo respeito ao Thiago Santos, mas que não tem mais utilidade, ou porque está pressionado pelo torcedor, ou não, ou porque não tem um rendimento técnico adequado, porque não tem ferramentas para isso, tranca às vezes a subida de um menino bom.
Thiago Santos saiu, deixou a porta aberta e o Renato inteligentemente chamou o Ronald. O Renato não vai, na minha opinião, promover um garoto numa decisão de Campeonato Gaúcho sob o risco de queimá-lo. Olha o que está acontecendo com o Estevão do Internacional, que não fez boa partida, que errou a bola do jogo aos 40 e tantos e que perdeu o pênalti. Acho que o Renato não vai correr esse risco. Tem uma coisa que está ligada a isso aí. Dos garotos, o único que não recebeu minutos no time foi o Ronald. O único. Ele viajou 2 ou 3 vezes e ele nunca entrou. Nunca entrou. Mas aí é a tal da fila. É a tal da fila. E isso acontece sempre, né? O cascudo que não joga, ele tranca a subida do mais um. Isso aí é de lei, é de lei. Agora, Meneghetti, eu vou dizer, teve uma hora da coletiva que ele falou, até citou ele citou, é bem injusto, né, mas ele citou ele como exemplo. Em 83, né, 82, ele subi, 3 meses, eu já estava campeão da Libertadores. Ele falou que subiu em 80 e 3 anos depois estava ganhando então, assim, a Libertadores. O jovem tem que aproveitar a oportunidade. Né? Ele falou isso na coletiva. Sim. Então, não sei. Eu fiquei na dúvida, Meneghetti. Tudo isso para dizer não sei no final. Não, mas é que... Então, é que a ponderação, a leitura... pareceu uma crítica, Ribeiro. Não, mas a leitura... Não, é o seguinte, na próxima vez eu vou tentar ser um pouco mais penoso. Mas eu acho a leitura correta, a lógica de tudo que o Renato já mostrou é essa. O Renato vai botar o Lucas Silva, vai preservar os cascudos e vai pro jogo. A lógica é essa. Só que tem alguma coisa que é o momento desse menino. O momento dele é muito bom. Ele é muito bom. É muito bom o momento. Entra no jogo. Ô, Diogo Rossi, é claro que o assunto Thiago Santos também entrou na pauta. Vamos lá. E o técnico do Grêmio confirmou a ida do jogador ao Fluminense, está deixando o tricolor, e o Renato respondeu sobre essa passagem e saída do atleta para jogar na equipe carioca. O Thiago Santos, eu desejo toda a sorte do mundo para ele, lá no Fluminense. Ele é um cara muito querido aqui dentro do clube. Acho que a maior prova disso foi após a partida lá contra o Ipiranga no vestiário. E ontem, quando ele se despediu do grupo aqui. É ruim, é chato. Tem gente que tem que entender um pouquinho mais de futebol e de entrevistas. Eu não sou contra a crítica, seja para qualquer pessoa, seja para o jogador, seja para o diretor, seja para o presidente, seja para o treinador. Eu não sou, às vezes a crítica é até construtiva. E a gente vive num ambiente, numa profissão, que nós estamos expostos e a gente pode ser criticado a qualquer momento. Então tem gente que entendeu errado. O Renato falou que não pode criticar o Thiago Santos. Não, ninguém está falando isso. Thiago Santos, qualquer outro jogador, a mim, pode criticar à vontade. É a maneira que se critica. É a maneira que se critica. Tem gente que passa dos limites. Essas pessoas que passam do limite, elas têm que entender uma coisa, que o jogador, ele é um ser humano, e ele tem família, e ele tem filhos que vão para a escola. O repórter também é casado. Tem filhos, e os filhos vão para o colégio. Daqui a pouco, se a gente começa a rebater o nome de fulano, Beltrano, que está ultrapassando as críticas, indo para o lado pessoal, eu quero ver como os filhos deles vão se entender lá no colégio também, porque é o que passa os filhos dos jogadores. Então, a crítica, ela é válida. Ela é válida até um certo ponto. Quando começa a pegar muito no lado pessoal do jogador, está dando brecha para o jogador também pegar no lado pessoal da pessoa da imprensa, do jornalista. Então vamos pensar direitinho antes de massacrarem, essa que é a palavra certa, de um, de dois, em cima de um Thiago Santos, amanhã de um outro. Do outro lado foi a mesma coisa, eu não tenho nada a ver, mas o Edenilson era o culpado, o fulano era culpado, o Beltrano era culpado. E aí, eles continuam sendo culpados? Olha só, infelizmente o Renato, mais uma vez, não deu o nome ele classifica como repórter, nem deve ser repórter, deve ser algum comentarista, né, que ataca o Thiago Santos. O que a gente tem de bastidor, e eu vou compartilhar isso com vocês, é que desta vez o endereço não é o Donos da Bola. E também, se fosse, seria absolutamente normal. Só que eu acho que o Renato passa um pouco o sinal vermelho quando ele quer dar aula de jornalismo. Eu não sei o que foi dito por algum colega aí de alguma emissora de rádio de Porto Alegre, eu não sei o que se disse, se passou o sinal vermelho ou não, mas o Renato tem que entender que a posição dele é de técnico de futebol. Ele até pode defender o jogador, tá bem, mas aí criar uma situação de uma ameaça...
Cara, numa boa, as pessoas são se lixando. Se ele quer dar o nome do jornalista, não vai ser o primeiro a dar o nome do jornalista. Uma vez, no meu caso, entrevistando, o Grêmio perdeu o jogo do Esportivo de Bento, no antigo, não o Estádio do Vale agora, o Estádio da Montanha, né? E aí o Sebastião Lazzaroni me chamou, eu entrevistei ele, uma entrevista dura. O Grêmio estava mal no Campeonato Gaúcho naquela oportunidade. Não me lembro se foi o jogo da eliminação. Acho que foi eliminado depois pelo Brasil de Pelotas Olímpico. Isso. E aí eu fiz uma entrevista dura com ele. Terminou a entrevista, ele me chamou. E estava o Cabral comentando o jogo na cabine. E o Lazzaroni falou assim, escuta aqui, Gaúcho. Eu tenho muito amigo no Morro. Eu liguei no microfone, só um pouquinho, Cabral. O Lazzaroni quer falar comigo aqui. Pois não, professor, só quer falar? O que o senhor está me dizendo se eu tenho amigo no Morro? Cara, ninguém tem medo desse tipo de ameaça do Renato. Não é por aí, Renato. Não é por aí. E aí tem que ter alguém do departamento de futebol do Grêmio, da assessoria, para dizer, Renato, ou tu dá um nome ou tu não dá. Aí depois fica dizendo assim, ainda bem que são pessoas, dando uma ideia que são pessoas insignificantes. Mas se são insignificantes, por que tu tá dando esse significado todo? O que a gente sabe de bastidor é que desta vez não é pro dono da bola, é pro algum colega. Eu não vou dar o nome do colega, porque quem tem que dar o nome, quem tem que ter coragem para isso, é o Renato. Mas não é legal criar esse ambiente de ameaça. As pessoas estão se lixando, se o Renato está ameaçando. Se ele ameaçar alguém e der alguma consequência, ele vai pagar por isso. Tem uma legislação que vai pagar por isso. Se alguém passar o limite com algum jogador do Grêmio, a mesma coisa. Tem que ser responsabilizado por isso. É muito simples. Não precisa usar uma entrevista coletiva que se desenvolvia muito bem para esse tipo de ameaça. Esse raciocínio eu acho maravilhoso, que tu tangenciou e eu queria aprofundar. Porque várias vezes eu faço esse tipo de reflexão com as pessoas do meu Instagram. Porque o ser humano, em média, tem o quê? 80 anos de vida. Em média, né? 80 anos de vida. Ah, tem gente que passa, né? Não, tem gente que vai As pessoas estão passando. Tem gente que vai a 100 e tem gente que, tipo o Ribeiro Neto, que passou de 60 é lucro. Sim, mas tudo bem. Sim. Pelos hábitos, né? Pelos hábitos. Não, agora ele é um outro cara. Mas aquela conta daqueles 10 anos ele vai pagar, né? É? Aquela conta vai chegar. Né? Ficaram sequelas. Tem uma conta aí que ele tem que acertar, né? Que nem o Baldassi, né? O Baldassi teve uma época da vida dele que era uma vida louca, né? Essa conta vai chegar um dia. Claro que vai chegar. O Ribeiro Neto, pra quem não sabe, ele tem um beco na Cidade Baixa com o nome do Ribeiro Neto, porque aconteceram várias coisas por lá. Eu já te vi até uma foto tua lá, eu vi uma foto tua. Sério? Como é que é? Sério? Tá lá, tem um... Meu sonho é que tu lembre o que eu lembro. Dizer. A gente tem tão pouco tempo de vida. E aí o Renato descartou preciosos tempos da vida dele, minutos, quase que horas já, porque não é a primeira coletiva que ele fala isso, é a terceira ou quarta. E aí depois diz, não, mas eu não dou bola. Como tu não dá bola, velho? A tua vida é desse tamanhozinho, assim como a de todos nós, é curtinha. A vida real é curta, né, cara? E aí o cara tá gastando esse tempo pra falar sobre o Thiago Santos, que ele não diz pra quem é e joga no ar. Ele não tá falando do Thiago Santos. Mas ele foi questionado, tá? Não, tudo bem, ele foi questionado sobre a saída do Thiago Santos. E ele tá desde antes lá atrás falando, e aí não é a defesa do jogador, é pra falar sobre a imprensa. Na boa, a estratégia é essa, esse foi um tiro que saiu pela culatra. Porque a estratégia de botar... Eu detesto quando faz isso. Mas ele tá jogando pro time dele, JB. A estratégia de botar na imprensa, dessa vez não colocou a torcida. Porque a torcida passou por, inclusive, um bando de alienados, eu queria usar outro termo, que só vão pela Já vou te passar, imprensa. Baldasso. Só vou dar a manchete do GE. Manchete de ontem, 30 de março. Torcida do Fluminense se mobiliza contra a contratação de Thiago Santos do Grêmio. Tá em todos os sites, eu peguei o GE aqui. O Renato agora vai também atacar lá os torcedores fluminenses que não querem o Thiago Santos. Porque a imprensa carioca... Agora, eu acho o menor de tudo é o seguinte, o cara passou do limite, tem uma... Nós, a imprensa, nós somos fiscalizados, tem uma legislação. O cara passou da imprensa, teve um comportamento que é criminoso, aciona o cara, meu. Pronto. Aciona, vai lá, o Thiago Santos tem todo o direito. Se alguém passou o limite, vai lá, o Thiago Santos processa o cara e terminou. Não precisa ameaçar, porque tem filho no colégio. Aliás, se é o colega que eu estou imaginando, ele não tem nem mais filho no colégio, porque os filhos e as filhas dele já têm 30 anos. Se é o colega, pelo menos que me disseram. Não tem filho pequeno em escola. Eu queria... Fala, César, já vamos passar a bola. Para mim, esse discurso é diferente da percepção. Para mim é só um discurso interno. Mas o Thiago Santos não tá mais lá. Mas é uma forma de tu mostrar que tu tá sempre defendendo teu grupo. Ele já mostrou isso na coletiva pois passada. Eu acho que é ele só tem um ataque, que é o ataque interno de paizão, e acho que ele faz bem isso. Talvez erre o termo, mas faz bem em defender o grupo dele. Vem, Baldasso. Não é só o tom que está errado e mal colocado por parte do Renato, é o conceito que ele estabelece. O JB tocou no ponto mais importante de todos.
Como se fosse a imprensa que estivesse comandando uma massa de manobra para que pensassem o que a imprensa quer que pense. Ele citou o caso do Edenilson. Vamos lá, vamos pegar o caso do Edenilson. Não tinha ninguém da imprensa que achava o Edenilson perna de pau. Não tinha ninguém da imprensa pedindo para o Edenilson ir embora do Internacional. Ninguém. A iniciativa de transformar a vida do Edenilson no inferno até que ele saísse foi de uma parte da torcida do Inter. A iniciativa de vaiar o Thiago Santos cada vez que ele tocasse na bola foi de uma parte da torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio e do Inter, em ambos os casos, não foi insuflada para isso. Eu sei que nós somos formadores de opinião e que muita gente, de alguma forma, se influencia com o que nós dizemos, mas não é esse ponto. O caso do Edenilson, para mim, é emblemático. O Edenilson, que hoje seria titularíssimo do Internacional, não foi embora porque a imprensa queria que ele fosse embora. Ao contrário, ninguém queria da imprensa. Foi uma parte da torcida do Inter que fez o movimento. O Renato está errado no conceito do que ele coloca. É claro, ele não vai falar da torcida do Grêmio, mas quem mandou o Thiago Santos embora foi a torcida do Grêmio. E o Baldasso foi brilhante nessa aí. A comparação não tem nada a ver. E o Edenilson foi criticado pontualmente em alguns momentos no Inter quando jogou mal, aí foi criticado. Bom, isso é normal, se a gente não puder criticar o jogador, às vezes de forma mais áspera, às vezes de forma mais amena, bom, isso faz parte, vale pro Edenilson, vale pro Thiago Santos. Ontem aqui o Ribeiro, anteontem, criticou... esse programa também é circo, o Luiz Soares. Ele criticou o Luiz Soares, o Ribeiro Neto. Estão massacrando o Luiz Soares, coitadinho, porque ele disse que o Luiz Soares perdeu 18 gols nos confrontos com o Ipiranga. Gente, faz parte do futebol, isso aí é há 100 anos que é assim, gente. Então, agora, passou o limite? Cara, procura os meios legais e aciona o cara e terminou. Ou então pede um direito de resposta, ou pede para também poder se posicionar, ou então vai para a coletiva e faz o que o Renato está ameaçando fazer. Meneghetti, dá nome e sobrenome. Mas é que assim, tem um meio termo. Eu já contei a história, mas vou rapidamente tangenciar aqui. Eu sei de uma história real, verídica, de um jogador da dupla Grenal, que a mãe estava indo levar a filha para a escola e ela estava ouvindo rádio, não prestou atenção e tal, e estava lá quando veio a criança no banco de trás, começou a chorar. E aí a mãe disse assim, o que houve? Estavam no rádio falando sobre o pai dela, que era um jogador da dupla Grenal, e as pessoas criticando de uma maneira muito feroz, dizendo que o cara não joga nada, que ele estava horrível, que não sei o quê, e a criança começou a chorar. É óbvio que tu vai dizer, uma criança que não tem capacidade ainda para entender todo o poder do futebol, não devia estar ouvindo, é um erro. Beleza, mas assim, se tu puderes ter cuidado de não dizer que o cara é um perna de pau, que ele não vale nada, que ele é ruim, que não sei o quê, que ele tem que ser vaiado, que é uma naba, e tudo, eu concordo disso. Isso não é um crime, tu dizer que o cara é uma naba, não é um crime, mas também afeta a vida particular do jogador. Isso não tem nenhum problema. A única coisa que eu discordo é, claramente não é necessário, a torcida do Grêmio não está chateada pelo Thiago Santos, não é por isso. Não, pela imprensa, perdão. A torcida do Grêmio não está chateada com o Thiago Santos pela imprensa e principalmente, não dá pra jogar, porque... E a gente tá falando hoje que não é da gente, tá? É pra Ipiranga. Mas tudo bem, não é pra nós. Só que assim, cara, vai lá e fala, olha, é pro fulano, porque senão o cara acha que é o Meneghetti, que é o Bagé. Aí alguém vai dizer, sempre tem alguém pra dizer, mas vocês não citam o nome. Não, a gente não cita quando é fonte de informação, que é algo protegido por lei na Constituição brasileira. Agora, quando a gente diz, se a gente faz uma acusação, olha, o treino é ruim, a gente diz, o Renato tá treinando mal, o fulano não tá no peso. A gente dá o nome do cidadão. JB. Não, o Soares, eu descobri essa semana, ele é um cara que entende carro, ele tem o mesmo carro que eu. Rigorosamente o mesmo carro que eu. Então que perigo, ele não sabe nada. Aquele que tu tinha? Não, o atual. O atual. O atual. Tá. É um cara que tem bom gosto. Não ostenta, porque é um carro normal, mas é um cara... O Soares, até pegando o exemplo do carro, tá? O Soares é um dos jogadores mais bem remunerados do mundo. Né? Sim, anda com um carro... Anda com um carro de um jornalista que trabalha bem, que ganha bem, que tem um bom carro, mas o Soares está nos dando um banho de civilidade, cara. E o JB é um dos jornalistas mais bem remunerados do mundo também, mas né? eu tô querendo... Não, mas vocês entenderam o raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que um guri da base faz quando comprar um contrato, antes de comprar a casa dele, é comprar um carro mais do que ele tem. Sim. Não, e o Soares está nos ensinando, o caminho é esse aqui. O Soares ainda pegou a versão de entrada, que foi meu caso, pegou a versão de entrada, porque não, fazendo a pesquisa não vale a pena pagar 15 mil a mais só por ter uma roda maior e uma tela maior. Então, Soares, parabéns, tu sabes escolher carro. Eu não tô no Boa Tarde RS, né? O Mota já voltou, mas esta pauta aí
ela não é do jogador de futebol. Ele é basicamente do jovem, como um todo. E nesse momento de rede social, de ter que se mostrar melhor, se mostrar mais bonito, sabe? Sociologia da bola. É a do Instagram, a sociologia da bola. Isso aí é o que é a realidade. Parabéns, Ribeiro Neto, parabéns. Tem que parecer muito mais do que tu realmente é. Ok, parabéns. Sociologia da bola faz intervalo e vamos voltar para o futebol com o Diogo Rossi, nos trazendo mais do técnico Renato Portaluppi. E ele falou sobre uma necessidade, viu, Meneghetti, que são contratações. O Grêmio precisa ir ao mercado, especialmente com o tempo curto que a janela tem para jogadores de fora. O Renato falou sobre reforço, especialmente sobre a confirmação que o Grêmio já tem. A janela está estendida até o dia 20. Mas nós não estamos parados, não. Essa semana mesmo, hoje é sexta, foi quarta-feira, né, que a gente... Quarta-feira eu estava com a diretoria, eu estava na casa do Lucas, a gente conversando lá, a gente estava tendo a reunião até 1h30 da manhã, justamente para tentar, né, a gente está pensando nisso tudo, até por causa da janela. Não pensa que nós estamos parados. Mas o problema bate sempre na... dois motivos, a parte financeira e você encontrar esses jogadores. Esse que é o problema hoje em dia no Brasil. Às vezes você tem o dinheiro, mas você não consegue ter o jogador disponível. Às vezes você não tem o jogador e tem o dinheiro e vice-versa. É difícil hoje em dia você encontrar um jogador bom disponível. E quando isso acontece, o clube pede um absurdo por eles. E aí cai no problema financeiro também do clube. A gente entende todos os lados. Agora, a gente tem conversado bastante, tem trocado ideias, eu, o Paulo, o Antônio, o Luiz, o próprio presidente, e que jogadores estão saindo. No momento a gente não pode contratar para o campeonato estadual, sei que a janela fecha segunda-feira, mas nós estamos atentos, a gente corre atrás, a gente precisa contratar. E vamos contratar, porque o Campeonato Brasileiro vai começar, a Copa do Brasil vai começar. Então, no momento que nós já tínhamos um grupo bom, mas nós precisávamos de reforços para esse grupo, para a gente reforçar bem o nosso grupo, para poder brigar pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. E no momento que começam a sair jogadores, que é uma coisa normal, necessariamente tem que chegar jogadores. Ô, Diogo, são tantos jogadores que apareceram no gigantesco radar do Internacional que eu confesso, eu não estou nem conseguindo descobrir o que tem de verdadeiro e o que é fake news. Então me ajuda aí, Diogo Rossi. Vamos lá, Meneghetti, vou te falar daquele que rescindiu seu contrato esta manhã e está pronto para assinar com o Internacional. Gustavo Campanharo, 30 anos, jogador que estava no Kayserispor da Turquia. Ele rescindiu seu vínculo por lá porque pediu para o clube turco para deixar a Turquia e voltar para o futebol brasileiro. Ele tinha algumas pendências para receber dos turcos, como poderia assinar um pré-contrato, solicitou, assim como o Luiz Adriano, para deixar antecipadamente a Turquia e acertar com o Internacional. O jogador chega para compor o elenco que vai disputar a Libertadores da América. Ele tem uma aprovação interna, um desejo antigo da direção do Internacional. Campanharo jogou no futebol brasileiro recentemente pela Chapecoense, tem uma longa passagem no futebol europeu por clubes menores, é verdade. Também jogou no Brasil em outras equipes, é da base do Juventude, ele é gaúcho, né? Nasceu na Serra Gaúcha, em Caxias, e está fechando com o Internacional. Uma curiosidade, ele começou a carreira como meio-campista, camisa 10, mas no futebol turco recentemente, lá no Kayserispor, está jogando como um volante, camisa 5. E é também para esta função, primordialmente, que ele chega para acertar com o Internacional. Ao mesmo tempo, o Colorado negocia com Gabriel Barros, jogador do Ituano. O Colorado fez uma primeira proposta que foi recusada, mas o negócio segue em andamento. O Inter tem muito interesse em contratar o jogador, que é um meia atacante, e o próprio Gabriel pediu ao Ituano que não dificulte muito as negociações, pois quer acertar com o Colorado, viu, Meneghetti? Bom, sobre o Campanharo especialmente... a gente nunca pode ser preconceituoso com aquilo que a gente não tem conhecimento. Eu não conheço o jogador, não lembro dele na Chapecoense, nunca me chamou a atenção enquanto jogou na Chapecoense, no Bragantino ou quando começou no Juventude. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não é um modelo de contratação que eu acho mais adequado, mas o Inter acertou assim o ano passado com o Pedro Henrique, 32 anos, acertou com Depena, acertou com Wanderson, que a gente também pouco conhecia, e outros jogadores. Então a gente tem que realmente dar esta margem de aceitabilidade que o Inter pode, mais uma vez, acertar no nome.
Agora, ele vai fazer 31 anos, né? Agora, semana que vem, né? 31 anos. É um jogador que nunca jogou num clube de grande cobrança. Não era o que se esperava, diante de atuações do Inter que não foram boas nesta temporada e que culminaram com uma eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. Fala, Baldasso. Cara, eu também não tenho grande conhecimento sobre o jogador, não me entusiasma por ter uma carreira constituída, mas o exemplo citado por ti do Pedro Henrique, ele é válido, deu certo, mas não vai dar certo sempre, né? Me dói ter que ouvir notícias ainda. Hoje eu abri o Twitter lá, o Inter está monitorando, o Inter está estudando a possibilidade, numa reta final de janela, em que a gente percebe com clareza que o Internacional já toma atitudes de desespero. E desespero, para qualquer ação na vida, ele te induz ao erro, né? Numa condição de desespero no ano passado, nós trouxemos o Mikael e o Brian Romero fechando uma janela. Não estou dizendo que é o caso do Campanharo, tomara que dê certo no Inter, mas realmente é um processo que frustra o torcedor colorado, que constrange de alguma forma em ver o Inter atirando para tudo que é lado do reto final da janela, sabendo que tinha tanto tempo para estabelecer movimentos mais concisos, com mais calma, movimentos mais fortes. E aí a gente está assim agora. Eu tô desanimado, Meneghete. Eu tô desanimado. Fala, JB. Qualquer avaliação sobre o futebol dele, a não ser na Turquia, fica muito prejudicado. Eu explico. Ele surge no Juventude, onde jogou até 2013, naquele Juventude do Lisca, que começa, na verdade, né? Tinha Bressan, Ramiro, Alex Telles, Follmann, todo aquele time. Só que ele é exatamente daquela geração. E ali ele era meia. Ele sai dali, vai para o Bragantino, do Bragantino para o Hellas Verona, do Hellas Verona vai para o... Ele vai e volta para o Bragantino. Sim, mas ele não é uma... Ele tem a Fiorentina no Sub-20, né? Fiorentina Sub-19, mas o Evian da França, aí vai para o Ludogorets da Bulgária, desce para a Chape e até a Chape como meia. Aí a vida dele muda completamente há 3 anos, quando ele passa a ser camisa 5 no Kayserispor. Tipo, ele era tachiano, assim, era meio atacante e virou primeiro volante. Curiosamente na Turquia também, né? E aí hoje na Liga ele tem bons números como camisa 5. Então o que eu posso dizer para todo mundo é difícil de avaliar ele porque a gente teria que sentar e ver o cara jogando no futebol turco. Porque toda outra avaliação é prejudicada porque ele era um camisa 10. Então, não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, tá. O cara diz assim, mas eu vi ele jogar na Chape. Tu pode olhar o jogador e ver. O Diego Souza começou como... Foi um bom volante, um bom meia e um bom centroavante. Não, o cara perfeito. sabe jogar ou não, eu não conheço. Tu entendesse o meu raciocínio? Alguém que viu ele jogar na Chape diz assim, eu vi ele jogar na Chape, adorei. Ou eu vi jogar na Chape, não gostei. Qualquer avaliação fica prejudicada porque ele era camisa 10 e virou camisa 5. E hoje o Internacional está contratando um substituto para Gabriel ou que vai concorrer com o Matheus Dias e Baralhas para camisa 5 do Internacional. Fala, Ribeiro. Agora eu já não sei. Ele vem então, o Inter não tenta mais o Cuejar e é esse. Olha, eu não sei se o Inter não tenta o Cuejar, porque o Inter contratou o Baralhas e eu achei, beleza, tá de primeiro volante. Tá contratando mais ele. Então tá contratando para resolver um grave problema um jogador que só agora é número 5, isso. Então ele faz isso com o uns 3 anos. Faz com o Johnny, faz com o outro que está aqui. Transforma o DP de número 5, então. Aliás, eu achei muito parecido com o DP da Paris, com o Beneguete lá na redação. É um jogador que, aliás, chuta com as 2 pernas, mas DVD é assim, né? Os lances, né? Como é que é? Skill, force, como é que é? Tem alguém... Skill, não sei o que. Tem uma foto dele que eu até postei no meu blog, que eu não sei se vocês viram Breaking Bad. Não. O T-Bag. Não vejo. Não, é Breaking Bad. O T-Bag, uma galera tá comparando com o personagem da Mas série. assim, Meneghete, o Inter está tentando resolver os seus problemas de novo com uma aposta. Fala, César. Eu acho que finalmente o Inter se entregou a uma crítica que a gente tem feito aqui. Qual? Número. Precisa de quantidade de jogador. E esse é mais um ponto. Eu não estou aqui diminuindo o jogador por isso não. Só que é um jogador que veio agregar o grupo para dar número a um grupo que estava muito diminuído. Mas posso botar só um asteriscozinho nessa constatação do tu Baldasso? Pode dar a tua opinião. O asterisco na minha tu não vai botar. Tá, mas então eu vou fazer uma outra comparação então. Eu posso te pedir para deixar uma festinha aberta na tua opinião, assim, bem pequenininha, para entrar de lado, assim, quase saindo assim. Seguinte, não. Existe, Baldassinho, a possibilidade
da direção do Internacional ter nele uma convicção tal qual teve no Pedro Henrique, tal qual Por que teve não no contratou Depena, antes, tal... então, se tinha convicção? Não, mas de Por que repente vai não aos conseguiu... 49 Não, do segundo eu tempo? não sei, eu estou dizendo, o Alan Patrick foi no último dia da janela. O Alan Patrick foi no último dia da janela passada, tá? Eu não estou dizendo que é, eu só estou pedindo o seguinte... O Pedro Henrique, tanto não foi uma convicção da diretoria que tinha um acordo verbal que tu relatasse, olha, se tu jogar bem aqui, a gente te dá um aumento. Verdade, foi isso que aconteceu. Então não foi uma convicção. Não, mas peraí, não. Ninguém paga 1 milhão de euros pro time lá da Turquia, pro Sivasspor, mais 300 mil reais mensais para um jogador que tu minimamente não confia. Não, tu confia, mas Tá, tu tem tem que os saber dois se lados. ele vai dar certo aqui. Agora, Meneghetti, assim, ó, só deixa, sugestão, não precisa ser dono da verdade, como nunca sou. Vamos deixar um espaço aberto para, de repente, ser esse um jogador que a direção diz, não, ele resolve, eu gosto dele e tal. Acho que Baldasso pode. quer falar lá, fala, Baldasso. Todo mundo deixou o espaço aberto. Ninguém disse aqui que ele não vai dar certo, JB. Todo mundo disse aqui, a única coisa que eu disse é que não me entusiasma. Só isso. Olha só, gurizada, este é o Jefferson sério, te ajudando a resolver os teus problemas. Tem um outro Jefferson, um pouco mais melhor humorado, que é o Jefferson do stand-up comedy. E você pode vê-lo no show. Esse não tem mais concerto, o nome é apropriado, vale para muita gente aqui dos donos da bola. Esse não tem mais concerto com Jefferson Silveira e o grande também Celso Santana. Meu abraço, saudades de ti, Celso Santana. Neste sábado, 1º de abril, até a data é apropriada, né? Dia 1º de abril, o show Esse Não Tem Mais Concerto, no Teatro Hebraica, aqui mesmo, no bairro Bonfim, em Porto Alegre, na rua João Teles, 508, com o Jefferson, com o Celso Santana, no show Esse Não Tem Mais Concerto, amanhã, 9 da noite, no Teatro Hebraica. A gente vai ao intervalo e o Diogo Rossi comanda a live do YouTube. Deixa comigo, Meneghetti. Vamos lá, galera. Somos mais de 20 mil pessoas aqui na live do YouTube. Muito obrigado. Manda seu recado, vamos participar aqui. A gente vai falar sobre o almocinho, né, também. Eu quero saber o que tem no almoço hoje, hein? Deixa eu mandar já vários abraços aqui. Tem muita gente. Tem um recado aqui que eu tava lendo antes, ó. É do Giovanni Santos. Diogo, agradece o Fluminense por nós e dá boas-vindas ao Michael e o Douglas Costa. Douglas Costa? Calma, Giovanni Santos. Mas o Fluminense levando lá o Thiago Santos. Vamos ver. Avisa o JB que esse carro quadrado dele é feio. Carro de quem joga beach tênis. Pô, que isso? Eu não jogo beach tênis, mas eu já tive esse carro. Eu acho legal, pô. Diogo, manda um abraço pra gente aqui. Um abraço pra galera lá da Serra. Diogão, quando foi o último título do Inter? Quando foi, Paulinho? Não me lembro. Mas faz um tempinho já, né? O último título do Inter foi o Campeonato Gaúcho de 16, né? Que o Inter ganhou. O Black disse, tire a barba. Tá bem, um abraço, Gui Souza. Salve, Diogo, um abraço. Diogo, você é nosso ou você é deles? E agora? Diogo, manda um abraço, um beijo. Não, que fora, Tiger. Deixa o Tiger aqui. Quer entrar, Nanda? Pode entrar. Deixa que eu tô no ar aqui, eu comando tudo, azar. Deixa a Nanda passar aqui, gente, não tem problema. Estamos trabalhando. Diogo, tu é nosso. Manda um abraço. Abraço, galera. Qual é a refeição hoje, sabemos? Frango. Sobrecoxa empanada, massa. Sobrecoxa empanada, massa. E torta, né? Que hoje é sexta-feira. Torta, sexta-feira dos aniversariantes. Porque eu estava de aniversário na terça-feira, então hoje tem torta pra mim. Palmas pra mim, muito obrigado. Muito obrigado, estava de aniversário. Obrigado, isso aí, gente. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Manda um beijo aqui pra galera. Diogo, tu é nosso, é deles. Eu sou do que vocês quiserem, nossa. Ô, Lucas Dias, vem cá, estamos no ar aqui no intervalo. Dá aquela informação do jogador sub-20 que pode ir pra Colômbia. Deu? Alanis, pode ir pra Colômbia. Tchau, tchau. O Grêmio, Meneghetti, está vasculhando os centroavantes e um deles foi o Rodrigo Rodrigues, jogador da equipe do Juventude.
não passou nada além de uma consulta própria do tricolor em relação ao centroavante. O Juventude, está contratando outros 2 centroavantes para o restante da temporada, o Elton, ex-Vasco e ex-Cuiabá, e também o Bruno Mezenga, que está no Água Santa e disputa as finais do campeonato, né, paulista. O Rodrigo Rodrigues pode ficar sem espaço e por isso o Grêmio vasculha o jogador de 26 anos, viu, Meneghetti? Muito bem, teremos uma grande cobertura para o primeiro jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, no sábado às 4h30, Ribeiro Neto, Rádio Bandeirantes. Pois então, a nossa equipe está já hoje viajando para Caxias do Sul com o Matheus Dávila para cobrir todos os bastidores, direto da concentração do Grêmio, das ruas de Caxias do Sul. Né? Boa, boa. E amanhã também o resto da equipe vai para o Estádio Centenário lá, com o Marcos Couto, gigante do Vale, narrando a primeira grande final do Campeonato Gaúcho. Muito bem, a gente volta na segunda-feira ao meio-dia, repercussão completa de Grêmio e Caxias, Caxias e Grêmio, e é claro, hoje às 7, Donos da Bola, versão rádio. Vamos colocar agora o resultado da nossa enquete interativa no ar. Calma, Chiclé, fica tranquilo, Chiclé, não fica nervoso. O Gauchão pode ser decidido neste sábado? Sim, o Grêmio é capaz de matar o confronto. Ampla maioria, 62%. Sim, o Caxias pode definir o título em casa, 10%. Não, ficará tudo para o segundo jogo, 28%. Alexandre Mota, qual é o teu palpite? Decide nesse sábado ou no outro? Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde ao time campeão dos Donos da Bola. Acho que no outro, hein? 1-1 agora sábado. Boa, tô alinhado contigo. Bom programa, Motinha. Valeu, Meneghetti. Um abraço. Tem 7 da noite na rádio. Amanhã...